Olá pessoal, boa noite, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui da Mirella Mentora. Hoje vamos falar sobre um pilar essencial para qualquer pequena empresa que deseja crescer com segurança, sustentabilidade financeira, e para essa troca tão importante eu tenho uma convidada que domina o assunto, que tem experiência prática com empresas reais e que transforma a forma como pequenos negócios enxergam suas finanças. A Núbia, daqui a pouquinho ela vai estar aqui conosco. Oi Pamela, seja bem-vinda. Deixa eu aproveitar e dar meus parabéns a todas nós empreendedoras. Hoje é o dia do empreendedorismo feminino e é sobre isso. Uma dando a mão para a outra, o nosso network, e crescemos juntas. E é isso que nos motiva. Enquanto a Núbia ainda não entrou, eu quero que vocês entendam por que esse tema é tão relevante. Oi, Gisele, bem-vinda. Muitas empresas não fecham por falta de vendas, mas por falta de gestão financeira estruturada. A sustentabilidade financeira, ela permite que o negócio cresça com previsibilidade. Boa noite, Pamela. Com segurança e com consciência. E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. A Núbia é uma empreendedora, especialista nesse assunto. Eu digo que é mais do que uma parceira de negócios para mim. Ela acabou de entrar, vou chamá-la. Adquiram, tirem suas dúvidas com tudo que ela pode proporcionar para vocês, porque vocês... Deixa a Nubia entrar. Ai, Mirella, não tô te ouvindo. Não tá me ouvindo? Sim, agora eu estou. Ah, bem-vinda, Núbia! Ai, que legal que nós estamos aqui. O pessoal está entrando. Sarinha, Lucimari, sejam bem-vindos. Jéssica, eu estava falando um pouquinho de você, dizendo para o pessoal deixar comentário, trazer pergunta, te seguir, porque você tem vários insights num dia que é tão importante como o dia de hoje, que é o dia do empreendedorismo feminino, e a gente fala de... Exatamente. Não é falar de gestão, de finanças, mas antes da gente iniciar esse bate-papo, já tem uma introdução, mas se apresenta aqui para o pessoal, Núbia. Então, obrigada, viu, Mirella, pelo convite. Mirella, tinha uma época, antes até de eu falar um pouquinho de mim, tinha uma época bem pós-pandemia. Eu comecei uma toada muito grande de lives, né? Mas eu dei uma estacionada lá por 2022, amiga, e tô retornando agora com você. Ai, vamos ter outra. A gente vai fazer no LinkedIn também, no YouTube. Faz muito tempo que eu não faço live e ajuda demais. Eu tô te dizendo, porque eu já me alimentei muito. Já recebi muitos insights poderosos em lives. Então, eu acredito muito no conteúdo que é entregue. É, de fato, um conteúdo ali despretensioso. Realmente ali com uma entrega bem profunda. Então, eu acredito muito nisso. E eu sou assim também. Quando eu faço alguma live, eu entrego mesmo. O que eu puder ajudar para contribuir com os empresários, quem esteja ouvindo a gente, eu faço. Então, obrigada pelo convite, obrigada por me ajudar a retornar. Imagina, eu que agradeço. Viu, pessoal? Falei para vocês, a Núbia, ela é isso, ela se entrega, ela vai trazer vários insights. E eu quis trazer realmente nesse dia que é tão importante, somente para nós, mulheres que empreendemos. Tem muitas pessoas entrando, Bruna, Dani, eu não vou conseguir dar boa noite para todo mundo, estou acenando, mas sejam muito bem-vindos e façam perguntas. Tem dúvida? Pergunta que nós estamos aqui para isso. Núbia, mas fala um pouquinho da sua empresa, de você, só para eles entenderem. Pessoal, sigam a Núbia, tem sempre muito conteúdo lá, assim, muito relevante que nos ajuda demais. A Núbia me ajuda muito, se eu falar para vocês, porque ela realmente é uma excelente profissional. Como eu disse para vocês, é mais do que parceira de negócio. Vamos lá, Núbia. Então, quem sou eu? Eu sou contadora há 25 anos, apaixonada pelo que eu faço. E contadora, eu sou aqui de Goiânia, Goiás, terrinha do sol quente, do pé rachado. E sou apaixonada por esse ambiente, por esse universo empreendedor. Só que em 2024, nega, eu fiz uma transição. Você acredita?
E eu lembro, Mirella, desculpa, que eu olhava pra mim e falava assim, nunca que eu vou sair da minha profissão. Eu amo o que eu faço. Olha pra tu ver, amiga. Em 2024, em virtude de várias coisas que aconteceram, eu tive a oportunidade de migrar para o mercado que eu já estava namorando há muito tempo, que é o mercado de gestão financeira. Então, em 2024, eu deixei o mercado contábil, atuando há 15 anos como empresária contábil, e migrei para o mercado de gestão financeira voltada para pequenos e médios empresários. E Mirella, eu não fiquei com um pé na contabilidade e um pé no financeiro, não. Eu, de fato, deixei o mercado contábil e vim para o mercado de BPO financeiro, que é o canal, o veículo que eu utilizo para ajudar esses pequenos empresários, amiga, a ter clareza sobre o seu negócio, que é o pequeno e o médio mesmo que eu trabalho. Porque são essas empresas, Mirella, que não tem gestão financeira, que capenga, que tá ali, ó, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, fazendo a mesma coisa e sem ter clareza se o negócio que ela tem empenhado tempo e recurso está dando dinheiro. Falei assim, você quer saber de uma coisa? Eu vou entrar de cabeça. E desde 2024, agora, né, em agosto de 2024, eu estou nessa jornada ajudando esses empresários, pegando todo esse conhecimento contábil que a gente tem de analisar a empresa a partir de números, mas aplicando em dados reais. Porque, Mirella, eu vou falar aqui só para você. Você sabe, você sabe qual era o problema e a frustração que eu tinha? Por que eu vim? Porque você pode perguntar, mas como é que você deixa uma carreira estável? Estável, Mirella, porque todo mundo precisa de contador. Então não é esse negócio, toda empresa. Então não é esse negócio de, eu posso ou não escolher um BPO financeiro. Eu posso ou não escolher um advogado. Eu posso ou não escolher um contador, não. Contador, se você não tiver, tu não tem empresa. Simples assim. Então, como é que você deixa uma carreira estável, com uma empresa bem posicionada aqui, para de repente migrar? Vou te falar da minha indignação. Porque eu não consegui utilizar tudo aquilo que a formação acadêmica me formou para ser, que é ler uma empresa a partir de números, porque todas as vezes, Mirella, que eu ia sentar com um demonstrativo contábil, conhecido como balanço, como DRE, não era dados reais, Mirella. Então, muitas vezes estava lá que o meu cliente estava nadando no dinheiro, mas o cara estava endividado. Aí eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu não vou conseguir entregar gestão contábil para esse povo se eles não tiverem gestão financeira. Então, eu vou para lá. Eu vou matar esse mal lá na raiz. E aqui estou fazendo gestão financeira para as empresas. É isso. Olha que incrível! Desafiador, mas você foi no X do problema para resolver. Sensacional. Olha, gente, quantos insights, hein? A gente só está conhecendo um pouquinho a história da Núbia. Aí vamos começar então essa nossa conversa, trazendo tudo isso que você já nos trouxe até agora. Algo que eu vejo muito nas empresas é que existe essa confusão da questão de ganhar dinheiro e ser financeiramente sustentável. Você deve muitas vezes ver isso. Você acabou de dizer, eles ganham dinheiro, mas estão endividados. É justamente isso. Muitas vezes o negócio até vende bem, né? Mas eles não conseguem. Eu vou dizer, porque eu não sou especialista é você, Nubia, mas eles não conseguem se manter organizado, não é verdade? Porque é justamente isso que você acabou de falar, porque eles não têm números, porque eles não sabem de que forma gerir toda essa receita que eles têm. Isso, e aí você até colocou uma coisa muito importante. Eles ganham dinheiro, eu vou acrescentar uma palavrinha, eles acham que ganham dinheiro. Porque, na verdade, quando eu pego um empresário que está Núbia, deixa eu te falar, hoje eu estou vendendo 10 vezes, a maioria da dor é essa, tá, Mirella? Hoje eu estou vendendo 10 vezes a mais do que eu estava vendendo, mas não estou ganhando o que eu estava ganhando lá atrás, quando eu estava vendendo só aquele tiquinho. Tá entendendo? Porque ele vai crescendo e de uma maneira insustentável, sem sustentabilidade financeira, cresce também os gastos, cresce também os custos de uma maneira desproporcional. Mas, por que eu estou dizendo isso? Porque o que acontece na maioria dos casos quando chega para mim? Ele está até tirando o dinheiro da empresa, mas ele está acabando com a empresa, porque ele está tirando da empresa o que a empresa não tem. E aí ele está tirando, porque o sustento dele vem dali, e aí a empresa tem que sustentar o nível de vida dele, o padrão de vida dele, e ele está tirando, só que chega no momento que ele chega ali, por exemplo, numa insolvência de caixa, onde o caixa dele está totalmente exposto, já não tem dinheiro, aí ele vem atrás.
Nube, eu preciso de ajuda. E aí, o que nós percebemos? Que ele estava sangrando a empresa, eu gosto de usar esse termo, que ele estava tirando da empresa aquilo que ele não tinha. E Mirella, nem sempre intencionalmente, nem sempre de uma maneira, é porque ele não tem conhecimento dos números. Ele não tem clareza, por exemplo, a distinção, a separação de falar o seguinte, isso aqui é o faturamento da empresa, vamos tirar os gastos, vamos tirar a carga tributária, vamos tirar o que é custo, vamos tirar o que é despesa, o que sobrou para mim? Parece ser simples, e de verdade é. Mas se você tiver diligência, só que eles não têm acesso a esse número. Então, ele acha que ele está ganhando dinheiro, mas ele está construindo uma empresa decretada a falir em algum momento. Entende? Sim, porque ele tem cliente, ele tem fluxo de caixa, mas ele não tem essa gestão para realmente, como você disse, entender esses números e para saber realmente quanto que ele pode retirar para ele, um Prolabore, por exemplo, né? Isso é muito sério, porque quantas empresas que iniciam e aqui no Brasil em 2, 3 anos não se sustentam e são, como você disse, são tratadas à falência, né? É justamente porque eles não têm esse conhecimento. Olha que tema importante, gente. E quantas mulheres, falando no Dia do Empreendedorismo, têm a sua empresa e não sabem lidar com números? Tem que saber separar. Tem que saber separar o valor que é da empresa, porque é uma outra realidade. Nós não somos mais CLT, nós somos PJs, tem que ter essa distinção. E a gente só consegue isso com conhecimento. Por isso que é tão importante e relevante tudo isso que a Nubia está trazendo para vocês. Eu vi que a Maria entrou, Patrícia, Théo, bem-vindos. Tem muita gente entrando, Nubia. Conforme a gente vai conversando, eu vou agradecendo aqui. Mas é justamente sobre isso. Tenham isso em mente. Eu penso assim, conversando com a Nubia, com tudo isso que ela traz, que a empresa só vai ser fadada ao sucesso quando ela tiver todas as suas finanças organizadas. E, Nubia, falando dessa parte mais técnica, eu sei que você inicia na empresa, faz todo esse diagnóstico, mas é uma pergunta que muitos dos nossos seguidores fazem. O tempo. Que tempo que uma empresa de médio porte, por exemplo, teria uma média, claro, que vai depender de cada empresa, mas para conseguir se organizar, para identificar onde estão essas feridas, essa sangria, como você comentou? Boa pergunta, excelente pergunta. Depende muito de vários fatores. Depende do nível de comprometimento. Acabei de conversar no WhatsApp com uma cliente que eu falei para ela, olha, eu dou exemplo seu em todas as palestras, em todos os treinamentos. E eu vou falar dela. Depende da maturidade do cliente, do empresário. Depende do nível de comprometimento dele. Porque muitas vezes, eu quero organizar, mas não quero me comprometer alto lá. Então, depende do nível de comprometimento. Depende também do desejo de fato, porque, Mirella, uma das coisas que eu aprendi nessa jornada é que muitas vezes ele não quer. Né? Então ele me procurou, mas de verdade, ele não quer, ele não está disposto a pagar o preço para organizar a empresa dele. Então tem vários fatores. Mas vamos partir do pressuposto, vamos dar o benefício da dúvida e vamos partir do pressuposto que esse cliente entendeu que ele precisa de uma ajuda para gerir melhor os seus negócios, ele precisa ter clareza de números, porque se ele não tiver clareza de números, ele entendeu que ele não vai para o próximo nível. Se ele não souber se a empresa dele está dando lucro ou prejuízo de verdade, se a empresa dele tem capacidade geradora de lucro e se tem capacidade geradora de caixa, ele entendeu que ele precisa chegar nesse nível. E ele está disposto a pagar o preço para realmente fazer com que isso aconteça. Mesmo que ele tenha que terceirizar alguém para fazer, ele tem a sua parte ali dentro do processo. Porque uma coisa que é interessante, Mirella, a gente terceiriza as rotinas financeiras, tá? Mas a gestão, ela sempre vai ser sua. Ela sempre vai ser do CEO, ela sempre vai ser do dono. Então, vou partir do pressuposto que ele tem todas essas características e está disposto a pagar o preço. Não tem como, com 3 meses, ele já não ter o primeiro esqueleto do DRE dele. Não tem como. Se ele realmente estiver comprometido, tá, ao lado de uma empresa especializada que ajuda ele na construção desses números, nos 3 primeiros meses, depois do 3º mês, ele já tem a primeira DRE dele. E eu vou te dizer, Mirella, é uma sensação maravilhosa. Eu gosto de quando eu vou apresentar a DRE, eu vejo o olhinho do cliente assim. Brilha, né? Eu não sabia, era assim. Eu falei, é assim. Então, assim, com 3 meses é o suficiente, mas eu posso contar outro segredo. Eu já tive clientes que no primeiro mês, então, por exemplo, suponhamos que eu peguei esse cliente em setembro. Tá, isso é um caso real, só não vou expor os dados do cliente.
Eu peguei esse cliente em setembro. Em outubro, eu já estava apresentando a primeira DRE. É lógico, Mirella, que é um esqueleto. A gente vai ajustando. Opa, peraí, que essa classificação aqui não. Não, peraí, então, que isso aqui eu falei para você que era despesa, mas na verdade é um custo. Mas você já vê uma coisa que o empresário nunca conseguiu ter. A imagem ele já consegue ter, que é a imagem estruturada ali de como foi o seu mês. Ou seja, é uma cliente que eu consegui com um mês de trabalho. Olha isso. Com um mês de trabalho para entregar o esqueleto. Mas ainda tem muita coisa pela frente. Agora, Mirella, só pra gente não fugir desse assunto, eu quero falar dessa que eu falei, que eu sempre dou exemplo pra ela. Acabei de falar com ela, inclusive. Marquei uma consultoria com ela para sexta-feira. Ela é uma dona de um restaurante de comida saudável. Então, comida saudável é cara, amiga. Então, não dá para errar na gestão financeira de um negócio desse. A gente paga R$5 no quilo de farinha de trigo, ela paga R$50 no quilo de farinha de castanha. Então, não dá para brincar, é de fato muito caro. E ela chegou numa situação realmente bem complicada, com dívidas, mas com um negócio pujante. Na cidade dela, um negócio reconhecido, pujante. Então, você percebe que o negócio tem um potencial lucrativo, mas não estava conseguindo gerar lucro, nem tão pouco caixa. 6 meses a gente já vê uma transformação. Ainda tem muita coisa para acontecer. Ixi, tem muita coisa. Mas com 6 meses, amiga, a gente já conseguiu colocar o narizinho do lado de fora para respirar, coisa que ela já não estava fazendo. Inclusive, ela chegou comigo com a seguinte decisão: ou isso aqui arruma, eu vou fechar o negócio. Então, assim, foram 6 meses. Mas, assim, no primeiro mês, no segundo mês, a gente conseguiu mostrar uma DRE. E desde então, todos os meses a gente reúne para ela ter clareza desses números. Então, e outra coisa bonitinha que eu acho maravilhoso, ela persegue os números. Mirella, isso também é o poder que a gestão financeira faz. Você começa a perseguir os números, porque você reúne comigo, Mirella. E eu falo para você, deixa eu te falar, a precificação tá errada. Nós precisamos mudar isso aqui. Beleza, no próximo mês você já quer ver o resultado. E agora, não vê como é que tá? E eu falo, olha, a sua folha de pagamento, e aí mexe contigo, a sua folha de pagamento está pegando um percentual muito alto do seu faturamento, está fora do que o seu mercado pratica. Tá tantos por cento, você tem que reduzir 5%. Ela tá louca para chegar o outro mês para saber se ela conseguiu bater a meta. Amiga, isso não tem preço, não. Ela assume o controle da empresa dela. Sensacional, olha só, fantástico. Imagina como esses clientes vivem, é sobre isso. Claro, tem todo um processo, o tempo depende de todos esses fatores, como você falou, mas é incrível, no primeiro mês eles já terem esse esqueleto e já conseguirem ver a diferença do que era antes ou depois, né? E aí você comentou de precificação. É um dos pontos que eu vejo que prejudica muito a questão da gestão, né, do negócio, porque as pessoas não sabem precificar seu preço. Porque eles não fazem um estudo. Eu vejo muitos profissionais, muitos diretores, eu já passei por esse erro também, precificando no achismo, sabe assim? É porque o outro cobra tanto, é concorrência, eu quero ganhar, mas não. Nós temos que considerar tudo, custo fixo, as nossas variáveis, o nosso valor, porque a gente sabe o que a gente está entregando. E em relação a isso, a precificação, que dica que você dá para quem está nos ouvindo, justamente para eles terem esse cuidado, porque deve ser um dos principais erros dentro dessa gestão financeira. Inclusive, a gente consegue chegar nesse indicador depois que a gente traz essa primeira DRE. Eu, geralmente, só vou apontar, condenar, criticar se a precificação está correta ou não depois de 3 meses, porque é o no mínimo de análise que eu preciso saber para ver como o financeiro se comporta, porque vai que eu peguei um mês sazonal, vai que eu peguei um mês atípico. Então, com 3 meses, eu já consigo entender uma média para ver como é que o financeiro se comporta. Baseado nesses dados, já com uma DRR estruturada, ou no mínimo fluxo de caixa estruturado, eu já consigo entender ali, peraí, por que ele está faturando desse tanto e não está sobrando dinheiro em caixa? Aí eu consigo entender se eu estou com um problema na despesa fixa, naquela operacional, que vendendo não muda, ou se o meu problema está no custo. E aí, amiga, é o calcanhar de Aquiles da maioria dos pequenos empreendedores, principalmente, Mirella, quem trabalha com comércio. O prestador de serviço também erra porque ele não considera. Mas como a nossa margem é maior, acaba que o nosso impacto no erro acaba sendo menor também. Mas o comércio tem uma margem, Mirella, muito pequena. É muito mitigada.
Então, a margem do comércio, enquanto nós, prestadores de serviço, podemos chegar numa margem de 30%, se muito bem feito, o comércio, 12%, ele está nadando dinheiro. Se você olha esses grandes atacadistas, eles trabalham, Mirela, com margem de 4%. Você entende que um erro na precificação, ele come a margem dele. Então, aqueles que mais erram, eu estou falando de grandes, mas os pequenininhos, a mercearia do bairro, mesma coisa, 4, 5% de lucro. Então, quando eu olho a estrutura e vejo ali, e vejo que o custo está muito, muito grande em relação ao faturamento, eu falei assim, tá, de duas uma. Ou ele está vendendo errado, e aí fala de precificação, ou também ele está comprando errado. Mas vamos pensar no vender errado? Qual que é a maioria do erro que os empresários cometem? E quem nunca fez isso, que atira a primeira pedra, porque nós já erramos também, nós já precificamos de acordo com concorrência, sim ou não, Mirela? Sim, sem dúvida. Mas eu vou te falar qual erro que eles cometem, principalmente os comerciantes. Bom, eu comprei esse copo. Esse copo, Mirela, custou R$10. Ah, Mirela, eu vou colocar aqui 2,5 de markup, que eu vou tá ganhando o quê, Mirela? 250%. Nossa, tô ganhando dinheiro demais da conta. Só que esse 2,5 de markup não está contemplando a carga tributária. E é por isso que pesa tanto quando precisa tirar o dinheiro do bolso para pagar o imposto. Por quê? Porque ele não contemplou no produto a carga tributária. Então, ele não contempla a carga tributária. Ele não contempla a margem de lucro dele. Minto. Eu acho que a única coisa que ele contempla é a margem de lucro dele. Ele não contempla o custo corretamente, porque ele pega só o valor do produto e o frete para trazer esse copo para cá. E o gasto que eu tive na logística. E por fim, que é o mais devastador, ele não contempla as despesas fixas, Mirela. Aquelas, minha nega, que independente de você vender ou não, vai existir. Essas que acabam com a gente, amiga. Só que aí quando você vai precificar, você só colocou a sua margem de lucro. Só que você esqueceu das despesas fixas, você esqueceu da carga tributária e você não contemplou todos os custos. Aí, amiga, você pode vender 100 mil, 200 mil, 300 mil, 1 milhão. Você vai quebrar. Por quê, amiga? Porque você não está contemplando ali o custo devido, os gastos devidos. Aí não sobra dinheiro, a conta não fecha. A maioria dos empresários que eu pego, infelizmente, amiga, nós temos que ajustar a precificação. São raros que chega para mim só para organizar a casa, só para ele ter clareza. Não, ele realmente consegue gerar caixa. São raros. A maioria, a precificação está errada. É triste, né, amiga? É o que eu mais vejo. Eu já errei, eu já fui em relação ao concorrente, mas é justamente isso. É de não ver esses custos, como você disse, fixo. E às vezes até um custo variável, né? Quando a gente faz, por exemplo, a nossa planilha de casa, dos custos mensais, a gente tem que prever tudo também, quando a gente fala de educação financeira. E até às vezes a gente esquece, mas só foi uma saidinha. Não, mas você gastou, tem que prever aqui. É isso, fazer essa conciliação. Por isso que é tão importante nós termos alguém que já tem todos esses insights, que é expert no assunto, como a Núbia, pessoal, porque ela vai ensinar o processo correto. E vai ficar no pé de vocês para não esquecer do processo, porque senão a empresa não vai ser uma empresa de sucesso como nós queremos que sejam. O pessoal está entrando, a Lena, a Yeli, bem-vindo, Cristine. Outra dúvida é que alguns seguidores me fizeram quando eu falei que ia ter esse tema, é como crescer sem quebrar. Olha só, que interessante isso, porque eles entendem que tem que ter toda essa parte sustentável financeira, que é um pilar super importante dentro da organização da empresa, mas eles não entendem como então eu cresço sem quebrar. Eles têm esse desejo, por exemplo, de expandir, mas aí é aquilo, parece que é meio na ansiedade. O Brasil é muito ansioso, os brasileiros, né? Aqui em primeiro lugar. E aí, olha, surgiu aquela oportunidade, vamos falar de comércio, vou abrir uma filial no outro bairro. Você percebe isso? Que aí, olha que oportunidade única, um valor baixo.
Mas muitas vezes eles acabam nem se planejando, não se comprometem assim, nessa questão da gestão financeira e não acaba sendo um tiro no pé. Que dicas que vocês dão você dá para eles, Eu Núbia? amo trazer histórias, porque a história dos meus clientes fala muito sobre o que é real, o que acontece de fato. Eu vou pegar um exemplo lá de trás ainda, quando eu atuava no escritório de contabilidade, por isso que a minha paixão começou lá dentro. Porque eu percebi que ajudando os empresários dentro da gestão financeira, eu conseguia contribuir muito mais. E lá atrás, uma cliente me procurou justamente com essa situação. Não vou expor a cliente, mas eu vou falar da situação em si, que era exatamente isso. Mas antes, eu quero só responder a pergunta: como crescer sem quebrar? Gestão financeira. Ponto. Sem vírgula. Como crescer sem quebrar? É igual a gestão financeira. Ponto. Agora, deixa eu trazer esse exemplo. E eu gosto muito desse exemplo, porque está muito vinculado a esse restaurante que a gente acabou de pegar de comida fitness. Vou até pegar o mesmo exemplo da farinha de trigo. Lá atrás, nós fomos procurados por uma empresária que ainda tinha sua confeitaria, se eu posso chamar assim, na sua casa. Então, no apartamento dela, ela reservou um quarto e fazia toda a sua confeitaria lá. E ela estava crescendo porque ela fazia o quê? Bolos. A diferença desse restaurante, que esse restaurante é restaurante. Você tem sobremesas, quitandas, mas é restaurante. Essa não, ela só fazia parte de confeitaria, ou seja, bolos todos low carb. Sei, numa época, inclusive, isso é uns 4, 5 anos, que não tá tão famosinho como tá agora, não. Mas ela já estava alcançando a vizinhança dela toda e a coisa começou a tomar proporções a tal ponto que o Mundo Verde, você conhece essa loja? Mundo Verde é uma franquia de produtos naturais. Sim. Esse produto dela chegou nessa franquia e ela recebeu uma proposta dessa franquia para distribuir os produtos nela na rede Mundo Verde. Sensacional. Deixa eu te falar, ela ainda estava com a confeitaria dela em casa, amiga. E ela já chegou com essa oportunidade. E aí ela nos procurou. E sabiamente ela nos procurou. Eu não me lembro, mas eu acho que ela rejeitou, tá? Ela retrocedeu nessa proposta. Eu acho que acreditava que ela não estava pronta ainda. Eu vou te dizer por quê. Mas eu não lembro ao certo. Mas ela sabiamente nos procurou e falou: eu preciso de ajuda. Por quê? Porque aqui no inconsciente, ela sabia que ela estava levando prejuízo. Só que a diferença é levar prejuízo em 5 bolos de cenoura que você faz low carb. 5 bolos de batata, pão de batata. É diferente, amiga. Você levar esse prejuízo porque você acaba trocando dinheiro. Você nem percebe que você está levando prejuízo, você só está trocando dinheiro, você só está girando dinheiro. Só que no inconsciente ela sabia, falou assim: antes de aceitar essa proposta, eu preciso validar os números. Amiga do céu. Quando a gente validou os produtos, a precificação, a gente precisou fazer um trabalho de gestão financeira. Eu lembro que nós fizemos 3 meses alimentando o sistema e que a gente só consegue chegar na precificação depois de alimentar o sistema. Depois de 3 meses alimentando o sistema, a gente fez pegou o enxoval de produtos dela todo, que não era tanto assim, acho que eram uns 30, e analisamos a precificação de todos. Amiga, se salvou 3, que cobriu o custo, era muito. Todo o restante, amiga, ela não contemplava as demais despesas. Por exemplo, ela, com essa proposta, presta atenção, porque isso pode ser a realidade muito de vocês, principalmente o exemplo que você deu. Ah, eu vou abrir uma filial, olha que oportunidade de crescimento, cara, ele pode realmente estar dando tiro no pé. Ela, com essa proposta, já estava prospectando o quê, minha nega? Vou sair de casa, finalmente. Crescimento. E vou alugar um estabelecimento para mim, porque eu tô crescendo. Amiga, presta atenção que isso aqui pode virar chave para alguém. Só que quando ela estava contabilizando, registrando os seus números, ela considerava aluguel? Não. Ela estava dentro da casa dela. Ela considerava água? Não. Ela rateava a energia, que ela gastava horrores com aquelas batedeiras elétricas? Não. E aí, quando ela saísse, onde é que essas despesas ia comer? O lucro que ela já não tinha. Então, o cenário dela, que já estava ruim, ia conseguir ficar pior, mesmo ela distribuindo vários produtos para essa rede de produtos. Mesmo ela crescendo o faturamento, ela estava fadada ao fracasso.
Você entendeu tanto que isso é poderoso? Então, uma oportunidade que ela acreditou que seria uma oportunidade naquele momento era uma cilada. Porque Mirela, uma coisa é você administrar R$ 1.000 de prejuízo. Outra coisa é você administrar R$ 100.000 de prejuízo. Para o pequeno, isso é muito dinheiro. E aí, se você cresce de uma maneira insustentável, vou plagiar a sua palavra aí, se você cresce de uma maneira insustentável, é assim que você chega. Então, tomar cuidado. Precisamos querer e desejar crescer, com certeza. Mas para que você replique, dá o Ctrl+C, Ctrl+V, né, Mirela? Para que você replique isso, tenha certeza que o modelo e o negócio que você tem hoje já dá lucro. Com números, sem achismo. Com números, eu quero os números, eu quero o DRE, eu quero ler isso aqui. Núbia, esse negócio é bom, ele é lucrativo. Então, beleza. Agora vamos alavancar ele e vamos multiplicar esse processo. E não multiplicar aquilo que você acha que tá dando lucro. Porque aí, amiga, você corre o risco de perder a que você vai abrir, porque você tá insustentável, e perder aquela que estava te sustentando mesmo capengando. Você tá entendendo, Mirela? Aí é onde os sonhos do brasileiro vai embora. Eu quero até fazer outro comentário antes que eu esqueça. Nós crescemos, assim, você começar lá e falando isso, nós abrimos negócio assim, na tora. E a maioria amiga, isso é cultural, não adianta a gente querer mudar. Mas o problema não é abrir na tora, amiga. O problema é permanecer assim. Tá entendendo? É assim que a gente tá nas estatísticas do Sebrae. É verdade. Olha quanta informação importante que a Núbia trouxe para vocês. E nós temos que pensar justamente nisso. Nós somos muito imediatistas. Imagina, recebi a proposta para trabalhar junto com uma franquia. Imagina a felicidade. É claro, mas é justamente isso. Se eu não planejo, se eu não penso, se eu não contrato alguém como a Núbia para cuidar dessa minha gestão, analisar meus números, seria um tiro no pé. No primeiro mês eu iria, que felicidade, mas além de não lucrar, eu ainda ia perder dinheiro. E ainda estaria com o contrato assinado com uma franquia, passível de multa, porque eu não poderia deixá-los na mão, não é? É bem complicado. Olha o tanto eu sempre digo assim, Núbia, que por isso que é um sistema tão importante e relevante, que não é sobre a gestão, não é sobre perfeição, é sobre disciplina também, né? Porque como você falou, tem a questão desses fatores para dar certo. Nós temos que nos disciplinar para conseguirmos fazer uma gestão sustentável. Mas, como outros profissionais, cada um entende mais sua área, cada um sabe realmente como ser mais assertivo, como fazer essa análise. Por isso que eu digo e repito, gente, a Núbia é para isso, tá? O que vocês precisarem, contem com ela. Faz umas mentorias e umas imersões sensacionais que viram uma chave na cabeça de vocês e vocês vão conseguir fazer, se vocês estão começar da maneira correta, planejamento. Muitas pessoas começam a empresa sem um plano de negócios também, né, Núbia? Isso acaba sendo devastador. E se você já tem a empresa também, você precisa entender como está a sua gestão financeira. Porque o que eu mais escuto, claro, eu tenho muito mais contato com empreendedores como você do financeiro, contabilidade, de recursos humanos, e eu escuto muito. Nossa, mas a gente trabalha, fecha os contratos, tem o serviço e cadê o dinheiro? E a pergunta é, gestão financeira, gente, essa é a resposta. Tem a pergunta, essa é a resposta. Ó, Vanusa, Gabriel, o pessoal entrando. Porque é justamente isso. E algumas vezes eles até falam, eu não tenho tempo para gerir. É a disciplina. É aquilo, é o comprometimento, como você falou, né, Núbia? É sobre isso. E Stephanie entrando, gente, aqueles que eu não consegui falar boa noite para todos, foi da Núbia, tá? Porque vocês só estão entrando e eu estou muito feliz com isso. Núbia, assim, se você fosse dizer para eles, pela sua jornada, qual é a principal lição que você gostaria de dizer para todas essas pequenas e médias empresas que ainda não colocaram em prática toda essa parte da gestão sustentável? Então, se eu pudesse dizer, eu vou falar de mim. Olha a história de novo. É triste dizer isso, mas tá assim de contador que não faz a gestão do seu próprio negócio. Eu acredito que o contador é o profissional mais bem preparado para auxiliar o empresário na gestão do seu negócio.
A gente não existe simplesmente para emitir guias e contra-cheques. Nós temos, dentro da nossa formação, nós somos formados, na verdade, a gente não é formado para emitir guia e contra-cheque. A gente não aprende isso na faculdade, não. A gente é obrigado a aprender no mercado. Nós somos formados para entregar essa leitura da empresa através de números para auxiliar o empresário na tomada de decisões. Então, para mim, eu acredito que o contador é o profissional mais bem preparado, mas tá sim, amigo de colegas, contadores que não fazem a gestão do seu próprio negócio. A pergunta foi o que você, falaria para eles? Busque conhecer esses números, porque foi o que aconteceu comigo. Eu nem todo momento da minha jornada contábil eu tinha gestão financeira, tá? Porque eu tinha contas a pagar e um a receber, que a maioria tem. Mas quando essa chave virou para mim, quando eu entendi que eu precisava praticar aquilo que eu estava querendo ensinar para outro, o jogo virou. A empresa cresceu, nós avançamos, nós saímos de 5 funcionários para 45 funcionários, porque você nem chega nisso se você não tiver gestão, ou se chegar, cai na mesma velocidade que cresceu. Mas por quê? Porque eu comecei a olhar para os números, eu comecei a perseguir os indicadores. Então, se eu pudesse falar, conheça a sua empresa através dos números, tenha gestão financeira, cuide. Outra coisa, separe a pessoa. Muitas vezes, Mirela, tudo é fase. Eu costumo falar na minha mentoria mesmo, eu falo das fases da empresa. Tem a fase embrionária, que é a fase do sonho, a fase de estar construindo planejamento, a fase que eu estou sonhando. Tem a fase que é bebê, ali eu só quero comer, amiga, eu só quero leite. Então, muitas vezes você só vende, não tem que falar em gestão financeira na fase de bebê, convenhamos. Você ensina um bebê a arrumar a gaveta? Não. Você ensina um bebê a arrumar os brinquedos? Não, ele quer mamar e dormir. E essa é a fase que a empresa tá, ela precisa vender, se ela não vende, ela vai gerir o quê? Mas tem a fase que ela começa a dar os primeiros passos, porque aí ela se tornou uma criança. Agora sim, ó, brincou, vai guardar os brinquedos. Olha aqui a gavetinha, tem que organizar. É aí que entra a gestão financeira. Então, o que eu diria para quem está assistindo a gente? Entenda qual é a etapa e qual que é a fase que a sua empresa está. E se você percebe que a sua fase já saiu do bebê e agora você está dando os primeiros passos, esse é o momento de você inserir gestão financeira no seu negócio, para que você possa colher frutos lá na frente, para que você não possa manter a sua empresa. Por quê? Porque a próxima fase depois de criança, qual que é, Mirela, gente que tem filho? Adolescência. E a adolescência, minha filha, não é tenso, é desafiador. E na empresa vai acontecer a mesma coisa. É na adolescência que você quer vender seu negócio. Né ou não é? Quem nunca? Quem nunca amanheceu e falou, vou vender sua empresa hoje? Desiste. Entendeu? É na adolescência que tu quer vender. É na adolescência que vem as crises. E você sabe como é que você vai conseguir superar essa fase dentro da sua empresa? Se lá na fase de criança você tiver feito a sua tarefa de casa. Se lá na fase de criança você tiver inserido a sua gestão financeira. E foi isso que aconteceu comigo enquanto empresária contábil. Nessa fase eu entendi que eu precisava de gestão. Então, quando eu cheguei na fase da adolescência, eu tive fundamento para passar por isso. Eu permaneci no mercado contábil por 15 anos. Eu ultrapassei a estatística dos 3 anos do Sebrae e eu ultrapassei a estatística dos 10 anos do Sebrae. Na pandemia, eu não demiti um funcionário por conta de pandemia. Você tá entendendo ou não? Então, assim, eu permaneci no jogo. Por que eu permaneci no jogo, Mirela? Porque eu sou legalzinha? Eu sou não, amiga. Não se iluda. É porque eu sei jogar. E aí, o que o empresário precisa saber, Mirela? Que ser empresário é um jogo e você precisa saber jogar. E agora, como é que você joga o jogo se você não sabe as regras? Como é que você joga o jogo se você não sabe qual que é o estatuto? O estatuto é o número da sua empresa, meu querido. E independe do tamanho. Eu vou te falar. Tem muita gente, Mirela, que fala assim. Ah, não. Quando eu for grande, hoje é só eu mais uma. Um estúdio, por exemplo, de beleza. Ah, é só eu mais uma. Quando eu tiver grande, aí eu vou cuidar disso. Eu sinto te dizer que você não vai ficar grande. Porque você só chega se aqui tiver organizado.
Então é agora, quando você tem um mesmo, é quando é só eu empresa, né? Eu empresa, é quando é você sozinho que você tem a oportunidade de organizar o financeiro. Então, o que eu poderia te dizer é isso: faça a gestão financeira, mesmo que seja simples, depender da fase que você está, mesmo que seja uma coisinha simples, mas faça gestão financeira do seu negócio. É a única maneira que faz com que o seu negócio cresça de maneira sustentável, é tendo clareza de número. Amiga, não tem outro. Eu paguei esse preço. Eu, contadora, paguei esse preço. Não tem outro lugar. Mas, amiga, o dia que eu entendi o poder dos indicadores, minha filha, agora ninguém me segura. Ah, não segura mesmo. Ai, gente, olha só, a Nubia falou de eu empresa, que sou eu, equipe. Eu adorei esse exemplo do embrião, do bebê, da criança, do adolescente. Nós temos gerações aí em casa, nós sabemos como é. Esse exemplo é fantástico, não tem como esquecer, gente. Vocês sabem exatamente como é. E é isso, é conhecimento. A gente só realmente passa pelas fases como a pandemia, que foi uma fase difícil. Só realmente as empresas que tinham uma gestão financeira, sustentável, planejada, que conseguiram passar por aquela fase. Quantas empresas fecharam? Isso é um ótimo exemplo. Por quê? Porque não tinha, a dificuldade era imensa para todo mundo. Independente de todo mundo vai trabalhar em casa, de estarmos trancados, mas se a empresa se planeja, porque dentro desse planejamento tem aquele fundo de caixa para emergência, né? A live a gente poderia falar sobre tantos temas, vai marcar outras, pessoal, porque tem esses processos, mas tudo começa com a questão de planejamento, de gestão mesmo. Essa é a resposta para todas as perguntas de vocês. Gestão financeira. E aí, quem não sabe, fala com a Núbia. E eu quero até concluir as fases, já que você reforçou. E depois que você passa para a adolescência, aí você chega na fase tão sonhada, meu querido, que é a fase adulta. Não significa que as crises passam, pelo contrário, né? Fala para mim, os adultos aí. É uma crise por dia que eu tenho que lidar. Não é? Só que agora a gente tem habilidade e maturidade para lidar com essas crises. Então, quando você passa pela adolescência, fez a tarefinha de casa, passou pela adolescência, agora você entra naquela fase madura. Essa fase, Mirella, é a fase onde você começa a crescer a sua empresa como ecossistema. A gente pode fazer uma live só para falar sobre construção de ecossistema. Nesse momento que você começa a pensar, uai, eu tenho uma empresa aqui de desenvolvimento humano, mas agora eu posso ter uma empresa que faz só recrutamento e seleção. Eu posso ter uma empresa que só mentoria gestores. Você vai criando ecossistemas. Aí eu posso ter, não, eu tô achando aqui, agora eu tenho gabarito, sabe o que eu vou fazer? Eu vou começar a fazer departamento pessoal. Eu tenho uma parceria aqui, eu posso trazer um parceiro, eu começo a fazer departamento pessoal. Núbia, eu vou começar agora a trabalhar na área de compliance de RH. Vou trazer um advogado parceiro e eu tenho todo esse conhecimento. Você entende? Tenta imaginar a sua empresa aqui no centro e você com um monte de bolinha na volta. Você começa a criar um ecossistema vinculado à sua atividade fim. Só consegue fazer isso, amiga, quem está na fase adulta. E eu posso te contar outro segredo? Sim. É aí que começa a ganhar dinheiro, tá? Porque até essa fase a gente sobrevive. É o sustento. É o prolabore, aquela coisa amarrada. Quando é que você começa a ver uma prosperidade financeira no seu negócio? Quando você começa a trazer outros negócios para melhorar a sua margem. Mas quando é que você vai conseguir fazer isso? Quando você está na fase adulta. Como é que você faz um trem desse aqui, como o bebê não está conseguindo gerir nem os 20, 30 mil que entra? Como é que você quer gerar um faturamento ali milionário? Você entende? Então é importante que a gente passe por essas fases e almeje chegar na fase adulta. Porque lá, sim, aí quando você falou lá do crescimento, vou abrir uma filial lá no outro setor. Quando é, Núbia, que eu estou preparado para abrir essa filial? Quando eu estou na fase adulta. A pergunta é, você tá? Entendeu? Boa pergunta, gente. Eu aprendo muito com a Núbia, por isso que eu gosto dessas trocas com ela. É justamente isso, é a gente entender o processo,
se planejar, e nós temos que passar por esse processo, porque não adianta atropelar o processo, né? A gente tem, é um degrau de cada vez, mas passar por todo esse processo de uma forma muito consistente. É por isso que eu adoro essas trocas, gente. Ó, Izinha entrou. Gente, de novo, vocês estão entrando. Gratidão por estarem aqui. Uma boa noite para todos vocês. Nós vamos marcar outras lives, porque ainda tem muito assunto. Assim, eu sei que vocês estão borbulhando aqui, que meu WhatsApp não para de vir mensagem também, mas infelizmente nossas lives são de curtinhas, de 40, 45 minutos. 45 minutos, mas não, o que eu posso te dizer? Você trouxe, eu tenho certeza que eles têm muito para pensar. Eu estou pensando aqui também, sabe? Estou aprendendo muito com você. Porque você lançou várias perguntas, vários processos, vários insights que realmente faz a gente refletir. Estou no caminho certo? Opa, aqui eu tenho que parar. Vamos recalcular a rota, que é importante. E eu que sou grata por essa conversa, ela foi muito clara, ela foi prática. Eu digo que ela é muito necessária, ainda mais no dia de hoje, que é o nosso dia de empreendedorismo feminino. Então, é um presente que nós estamos trazendo aqui para as nossas seguidoras, mas os seguidores também aproveitem o conteúdo. Eu tenho certeza de que quem está aqui vai levar isso para a vida e já vai estar ansioso para a próxima live. E eu gostaria que você deixasse um último conhecimento, uma última frase, uma última mensagem para quem está aqui nos ouvindo agora ao vivo ou que vai nos ouvir depois. Eu vou deixar a live gravada, tá, pessoal? Vou compartilhar como colaboradora Núbia. Vocês só podem ver, rever, anotar todos esses pontos que a Núbia trouxe para vocês seguirem. Mas que mensagem que você deixaria, Núbia? Então, eu vou pegar mais leve, porque aí falou, nossa, você bate demais, eu tô quase desistindo de abrir a empresa, vai me deixar. Porque, na verdade, a gente bate, eu bato muito, meus clientes sabem o quanto eu bato, mas é para trazer a consciência, porque a mudança e a transformação, ela vem a partir da consciência. E esse é o meu papel, é colocar realmente luz na dor do cliente, porque quando ele olha, eu falo, agora nós podemos tratar. Mas mesmo diante de tudo que eu falei, eu amo o empreendedorismo. Eu amo ser empreendedor não é para qualquer um de fato. No cenário chamado Brasil, com a complexidade da legislação tributária que a gente tem, a carga tributária, a legislação trabalhista, você sabe muito bem, cara, é um desafio empreender. E aqueles que ousam empreender, sabe, merecem honra, né? Merecem ser parabenizados. Então, não desista. Quando eu venho aqui dando umas chibatadas dessa, é só para você acordar. Porque você poderia estar bem mais à frente. Você poderia estar bem mais longe. Quantos empresários, Mirella, tem um negócio pujante, tem um negócio que tem potencial de ser lucrativo, mas ele está 1 ano, 2 anos, 3 anos no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, tendo o mesmo faturamento. Mas por quê? Porque ele não tem isso, porque é impossível, Mirella, você tem clareza sobre os indicadores, não fazer nada a respeito. Todo final de mês eu olho os meus indicadores, eu falo como é que eu olho e vejo que eu não cheguei aonde cheguei e fico parada, não tem como. Você sabe o que deixa a gente parada? É ignorância. O que deixa a gente parada é a falta de conhecimento. Você não tem clareza dos números, entende? E o parado, gente, não significa que tá a zona de conforto que eu falo, é porque, nossa, não trabalho. Parado no crescimento e na inovação. Então, o que eu tenho para dizer para vocês é não desistam, mas vamos parar de ser insistente e vamos passar a ser persistente. Vamos mudar as atitudes, vamos realmente nos comportar como verdadeiros gestores, porque você pode estar muito além do que onde você está. E muitas vezes, Mirella, tem uma experiência de anos. É uma pessoa que era já para ter voado, mas não voa porque não tem gestão do seu negócio. E eu quero finalizar com algo, porque eu sou daquelas que querem mudar o mundo, Mirella, não sei você. Adoro! Eu sou dessas. Eu sou doida, eu sou doida. Sou doida, quero mudar o mundo, quero mudar o meu mundo. E eu quero te passar uma informação. Você sabia que do total de empresas que nós temos, 98% das empresas no nosso país são as pequenas e médias? Amiga, eu fiquei chocada com esse número. Eu também, eu sabia que era bastante, mas eu sabia que era tanto. Amiga, 98% das empresas em todo o território brasileiro são as pequenas e médias, somos nós, amiga. Agora tem um detalhe, fica muito assanhadinha, não. Quem sustenta o país não somos nós. 85% da arrecadação tributária está nos 2%.
Quem sustenta o país para fins de arrecadação tributária são os 2%. Mas espera lá. Quem gera emprego? Nós. Quem aquece a economia? Nós. 98%. Agora vamos encerrar com essa reflexão. Se nós já conseguimos aquecer a nossa economia, gerar empregos desorganizados financeiramente, Mirela, o que nós conseguimos fazer com gestão financeira? A gente muda a economia do nosso país. Amiga, até arrepiei, ó, de falar. Olha, também, sem dúvida. Amiga, se 50% desses 98 decidirem hoje, eu vou ter gestão financeira no meu negócio, eu vou ter gestão empresarial, ele muda, ele vai crescer, porque não tem como você não fazer crescer aquilo que você controla, não tem como a gente não contribuir para a mudança da economia do nosso país. É nisso que eu acredito, amiga. Então, você não desista, você empresário que está aí. Núbia, tu bate, mas a Nubinha bate com amor. Você não desista, vá passar a fazer gestão financeira do seu negócio e vá crescer, porque o nosso país precisa de você. Ai, que mensagem linda, gente, fantástico, olha só, motivador. Então, precisam de ajuda para gerir? Gente, contratem a Núbia, tá? Se não fechar um projeto com ela, eu garanto que dicas ela é essa pessoa que ela quer transformar quem está ao redor dela. Eu falo por experiência própria, estou dizendo, por isso que eu digo que nós somos mais do que parceiras de negócio, mas nós não vamos falar do lado pessoal aqui. Coraçãozinho. Oi, Sara! Oi, Nicolas! Ah, estão aí? O motivo pelo qual estamos aqui, né, Mirela? Exato. Mas o que eu digo para você, Núbia, é sobre isso. Empreender é um ato de coragem. E o que a Núbia disse, não desistam. Não desistam. Se é isso que faz vocês felizes, é que eu sempre falo para vocês, sejam felizes, é o seu propósito. E precisando de ajuda, vocês já sabem a quem recorrer. Agora vocês seguem a Núbia, tem contato da... Não tem desculpa, o conhecimento está aí. E eu sei que a Núbia, não sei se é todo mês, mas ela também dá alguns treinamentos, alguns workshops online. Tá sempre lá, dê uma olhadinha nos stories na rede, vocês vão entrar e sair com muita informação, muito insight para colocar em prática. Apesar que aqui já foi uma aula. Garanto para vocês que já fez a gente pensar muito. Mas é sobre isso. Ai, só gratidão, assim, eu tenho certeza que os seguidores estão super gratos, né? Abriu a mente deles, muitas pessoas que estão empreendendo, que nos seguem, e tem essa dificuldade, e que agora pelo menos já tem um caminho, sabe? Aquela viradinha de chave que precisa de um aperto, mas aí é com você. Mas ele já tem um caminho para onde seguir. Só gratidão. Estou muito feliz nessa live. Vamos marcar outras, com tantos temas super relevantes que o pessoal precisa ouvir, precisa escutar. E aí eu entro com você nessa jornada de transformação. Vamos mudar. E principalmente essa mulherada, gente. Vamos lá, porque nós conseguimos tudo que a gente quer. É um apoiando o outro, não é? Sonoridade, é sobre isso. E a Núbia é bem disso, tá, gente? Então vamos nisso também. Ah, Núbia, brigadão, viu? Obrigada. Estou muito feliz. A gente marca. Manda beijo para as crias. Beijo, Nico. Beijo, Sara. E gratidão. Gratidão por você estar aqui, por ter disponibilizado o seu tempo também, para trazer conhecimento, que a gente sabe que faz a diferença na vida de quem nos segue também. Obrigada, viu? Então tá bom, então. Beijo. Até a próxima. Até. Tchau, Núbia. Tchau, gente. Até mais.